Olá, que Deus te abençoe. Está no ar o programa Nosso Tempo para Guarapuava, para o Moarama e também você que me acompanha através das redes sociais. E eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que foi transformada por meio da fé. Não foi sorte e muito menos coincidência, mas sim uma decisão, uma atitude certa que veio a transformar a sua vida. Acompanhe essa história e voltaremos falando mais sobre esse grande dia de fé. O meu sonho, depois que eu casei, é dar ser mãe, levar pra brincar, né, chamar de mamãe, os primeiros passinhos. Demorou pra engravidar, mas eu insistindo e finalmente eu consegui. Só que não foi só alegria não, eu tive depressão pós-parto. E só quem teve depressão sabe o que é isso. Um dos piores momentos que eu me lembro foi quando eu estava com a minha filha. Eu tinha uns meses, uns 2 meses, e aí eu cheguei perto da pia, tinha uma faca e veio aquela voz para eu tentar matar a minha filha, mas eu não queria. Eu falei: "Mas por quê? Eu não sonho meu, como assim?" Mas aquela voz ficava latente de noite. Aí eu comecei a ficar com medo de ficar sozinha com a minha filha e com medo de faca dentro de casa. Como como que pode, né? No início eu queria tanto e agora esses pensamento de morte e com bebê. Desde a minha infância eu me senti uma criança, assim, diferente. Por quê? Porque as pessoas faziam bullying comigo, por causa da cor. "Ah, coitada, ela não sabe falar. O dente dela é torto. Ah, coitada, ela não. Ela não sabe falar. Olha o cabelo dela." Com esses comentários que eu recebia, eu realmente eu pensei que eu fosse um erro, que eu era um defeito eu ter nascido desse jeito, com essa pele. E da pessoa mais importante para mim, no caso minha mãe, eu recebia às vezes a palavra de morte: "Se for para me dar trabalho, melhor que morra." Aí eu recebia isso, eu me fechava cada vez mais, que eu pensava: "É, realmente eu sou um erro, eu não deveria ter nascido." Aí eu casei, tive minha filha, aí foi: "Ah, então agora, né, agora vai ficar tudo bem", porque é uma criança, né, uma criança. Mas eu tive a depressão pós-parto. A depressão foi um dos piores momentos da minha vida. Chegou um momento que, no auge, né, da depressão, que eu estava com a minha filha na cozinha e veio aquela voz para pegar aquela faca e dar cabo da vida dela, daquele bebê, dar cabo da vida dela e depois da minha. Aí eu comecei a ter medo de ficar com ela dentro de casa. Eu fiquei com medo de ficar perto de faca. É terrível. Da onde vinha ajuda? Porque era uma coisa da minha cabeça. E como resolver? Eu me senti uma marionete e eu não queria fazer aquilo, mas aquela voz falava cada vez mais latente para eu priorizar aquilo, para eu dar cabo da vida dela mesmo. Aí eu pedi socorro e "Mãe, o que que é isso que tá acontecendo comigo? Que é isso? Não sou eu, não quero fazer isso." Aí foi que minha mãe começou a pedir ajuda em qualquer lugar que fosse para resolver aquele problema, né, que era a depressão que começou, que aumentou. Já tinha, né, já era uma criança depressiva, mas aquela depressão, o auge foi isso. Foi aí que meu tio evangelizou minha mãe para ir na Igreja Universal. Eu mesmo tendo todos esses problemas, eu tive preconceito com a Universal. Aliás, podia contar comigo para falar mal da Igreja Universal, sendo que eu nunca tinha ido. Essa situação se tornou insuportável.
a ponto de eu aceitar a sugestão que a minha mãe me falou para ligar na central telefônica da Igreja Universal, que é uma central de ajuda, né. Eu não falei, eu fiz isso, só que eu não falei que era Regina, eu não falei que era meu nome, porque imagine eu depender de um local, pedir ajuda num local onde eu sempre falei mal. Fui bem atendida. Aí o pastor me falou, me fez o convite para vir, no caso seria uma sexta-feira. Ele falou que quando eu bebesse da água certa, tudo iria mudar. Eu não entendi o que era aquilo lá, mas eu dei ouvido, eu obedeci e fui até a Igreja Universal. No momento que eu entrei, eu cheguei lá, eu não acreditei vendo todas aquelas pessoas felizes. Eu achei que realmente não era tudo mentira, mas aquele ambiente tranquilo, aquele ambiente de paz, me fez sair de lá diferente. Só que eu não falei pra ninguém que eu saí de lá diferente, porque eu não dei o braço a torcer. Eu saí de lá falando que eu nunca mais iria voltar na Igreja Universal. Mas era esquisito, porque eu estava me sentindo bem, só que eu não queria dar o braço a torcer, porque é um lugar que eu sempre falei mal. Só que a minha mãe me falou: "Por que você não tenta mais uma vez? Faz mais uma vez, que custa?". Bom, eu resolvi ir. Realmente a minha vida financeira começou a mudar, né, não tinha mais os pensamentos que eu tinha com a minha filha, a depressão, não sentia mais aquela depressão, complexo de inferioridade já não tinha mais, mas ainda faltava algo, ainda faltava, tinha ainda aquele vazio. Um vazio, dúvida, eu tinha muita dúvida. Dúvida de quê? Será que Deus é comigo? Eu conquistei, mas isso ainda não era a melhor parte. Dentro de mim ainda faltava algo, faltava algo. E aí numa quarta-feira eu falei para ele: "Meu Deus, ó, tá aqui, eh, eu preciso do Senhor, eu quero o Senhor, ter o Senhor para sempre dentro de mim. Eu quero, ser tua filha. Eu preciso do Senhor. Eu não sou nada, eu tenho erro, eu tenho falha, mas sozinha eu não vou conseguir. Se o Senhor não estiver dentro de mim, eu não vou conseguir". Veio a certeza que Deus estava dentro de mim. Deus dentro de mim falou que Ele é comigo e Ele é até hoje. Então não tenho mais pensamento de dúvida, não vejo mais vulto, não ouço mais vozes. Eu tenho a certeza da salvação, que é o Senhor Jesus dentro de mim, o Espírito Santo. Hoje eu não tenho mais complexo de inferioridade, eu não tenho mais medo, eu convivo com a minha filha, eu amo minha filha. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou uma nova criatura no tratar com as pessoas, no tratar com meu esposo, no tratar com a minha filha, com as pessoas. Eu tenho prazer de falar do Senhor Jesus para as outras pessoas, que Ele cura, liberta, transforma. Hoje eu gosto da minha pele, eu me sinto à vontade usar o cabelo desse jeito, dessa cor, não tenho problema com a minha cor mais. Hoje meu casamento é feliz, minha família é toda unida, estou estabelecida na parte profissional, eu sou professora e eu faço convite para você, que de repente você tem o mesmo preconceito que eu tinha, faça um teste, por que você não liga na central de ajuda da Igreja Universal? Você vai ver como você vai ser bem atendida. O Espírito Santo vai ajudar você, da mesma forma que me ajudou. O que você viu nessa história, o que tem de comum na vida dessas pessoas que contam aqui o antes e o depois, é exatamente isso. Elas não ficaram paradas esperando uma decisão. Elas se lançaram, se entregaram. A nossa catedral, como você vê aqui ao fundo, está preparada para você que deseja dar o primeiro passo.
As portas estão abertas. Nós temos uma equipe de fé de plantão para melhor atendê-lo e ajudá-lo. Nós vamos acompanhar agora o intervalo que fala dessa sexta-feira, onde estaremos realizando um propósito para o fim do dilúvio. Inclusive, na oportunidade, você receberá o sangue do Cordeiro. Acompanhe esse intervalo que fala dessa reunião. Eu já volto. Banho do descarrego. Um propósito pelo qual até aqui Deus operou poderosamente. Mas agora, algo mais forte está para acontecer. E desta vez, para toda a sua família. Na cruz, Jesus nos deu a vitória, consumando-a através de seu sangue derramado. E para que seja também consumada, não somente a sua vitória, mas também a de toda a sua família, durante 5 sextas-feiras, em preparação ao maior evento pelas famílias de 2026, Família ao Pé da Cruz. Você receberá o elemento que representa o sangue do Cordeiro e, em concordância, determinaremos a resposta divina sobre a sua vida. 5 banhos, representando o nome de Jesus. 5 banhos para uma transformação total e completa. Participe das 5 sextas-feiras, representando o nome de Jesus, onde realizaremos o banho de limpeza espiritual, utilizando o elemento que simboliza o sangue de Jesus. A partir desta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ao meio-dia, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Pastor Caio, essa pessoa que está aflita, angustiada, com depressão, sofrendo com insônia, precisando desabafar, ela pode entrar em contato com a nossa central de atendimento e desabafar. Você que está aí agora sofrendo, você se encontra angustiada, você tem sofrido por conta de um vício, por conta de uma insônia, você já não sabe mais para onde você se recorrer. Não é por acaso que você está aí agora acompanhando essa programação. Aparece aí agora em tela cheia para você o nosso número do WhatsApp, o nosso SOS espiritual. Você que precisa de uma oração, de uma orientação, você pode salvar agora esse contato que aparece aí para você e você pode sim mandar a sua mensagem, seja ela de texto ou de áudio, para o nosso número, e nós estaremos acrescentando o seu nome e o nome da sua família para a oração. O prefixo é 42, o número é 99807 4482, prefixo 42, 99807 4482. E você pode tomar hoje uma decisão. É como está escrito: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. Você é uma pessoa que tem fé, porém está andando na direção errada. Tome a decisão de mudar de direção. Nós vamos estar de plantão durante o dia inteiro e quando for meio-dia, quando os ponteiros apontarem para os céus, nós iremos clamar, determinando que ao passar por esse corredor, o mal que estiver na sua vida, muitas vezes amarrando você, travando você, impedindo a sua vitória, esse mal venha sair dos seus caminhos. Como aconteceu com essa pessoa que agora você vai acompanhar a história dela de fé, a mudança, a transformação. E essa mudança também espera por você. Quando eu percebi que eu estava com depressão, eu já estava num estado muito avançado. Passou um tempo que mesmo com os remédios eu não conseguia dormir. Sentia vontade de suicídio. Tudo começou quando eu conheci um rapaz e começamos um relacionamento. Nós nos casamos e quando eu me casei com a intenção de
durar para sempre, o resto da vida, porque é um casamento, né? Ninguém casa pensando em se separar. Então, o meu objetivo era que o casamento durasse. Mas chegou um ponto que a situação ficou insustentável. Muitas brigas e foi se esfriando, o relacionamento foi se esfriando e chegamos à separação. E após a separação, o nervosismo aumentou. Eu percebi que eu fiquei ainda mais nervosa do que eu já era, com 2 crianças pequenas, né? E para criar, pagava aluguel. Eu sentia muita angústia. E aí eu descobri que eu estava com depressão. E aí eu comecei a fazer terapia com a psicóloga. Era tão forte aquele sofrimento, que teve dia de eu ir até o consultório da psicóloga e eu não encontrei. Eu não consegui encontrar. E eu voltei para casa, mas eu tomava remédio de tarja preta. Eu tomava antidepressivo, tomava remédio para dormir, mas eu não conseguia dormir. Os remédios já não estavam mais fazendo efeito. E aí eu pensava em morte. E aí eu tentei o suicídio. Teve uma vez que eu tomei a cartela toda dos comprimidos, assim. E eu fui levada para o hospital, precisou fazer lavagem estomacal. Nem me matar eu conseguia. Eu às vezes pensava até em me atirar debaixo de ônibus, de carro, já passou muito isso pela minha cabeça na época. Então eu me sentia um verdadeiro fracasso. Depois de um tempo eu conheci uma outra pessoa e nós começamos um relacionamento. E nesse relacionamento eu também continuei nervosa, com depressão. Ele tentava de todos os jeitos me ajudar. Era um vazio, uma angústia muito grande. E eu passando as noites acordada, quando ele trabalhava à noite, quando ele chegava de manhã, ainda estava acordada. Na situação que eu estava, eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia produzir nada na minha vida. Porque eu não conseguia ser uma boa mãe, eu não conseguia ser uma boa esposa. Só quem tem depressão sabe como é. Você quer ficar sozinho e ao mesmo tempo você não quer ficar sozinho, você quer ajuda. E as pessoas falavam de Deus para mim. Só que eu era resistente àqueles convites porque eu não gostava da Igreja Universal. Eu não aceitava, eu achava até que Deus não podia fazer nada. Até que um dia eu senti assim uma dor muito forte. Até porque esse meu marido que tentava me ajudar, eu briguei com ele nesse dia, eu até fui agressiva com ele. E aí eu parei para pensar nos conselhos que eu ouvia das pessoas sobre buscar a Deus. E aí eu tomei uma atitude de pedir ajuda na Igreja Universal. E aquele dia foi um dia muito especial. Eu ouvi o pastor falando uma palavra: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu nunca vou me esquecer dessa palavra que ele falou. E eu estava cansada de sofrer, cansada daquela angústia que eu tinha. Eu não tinha alegria, não tinha alegria. E naquele dia eu já voltei para casa feliz. E meu marido estava em casa quando eu cheguei. E ele já viu a diferença na mesma hora, porque eu cheguei diferente, eu cheguei leve. E dali em diante, eu peguei firme. E eu fui decidida a entregar minha vida para Deus. Eu me batizei nas águas e eu obedeci a tudo que me era passado. Eu decidi que eu queria mudar de vida, eu decidi que eu queria ser outra pessoa. Eu me libertei da depressão, do nervosismo, daquela angústia que eu sentia, e o desejo que eu tinha de morrer se tornou em desejo de viver. E eu fui em busca do Espírito Santo. E foi quando chegou o dia mais especial da minha vida. Foi numa quarta-feira, na hora da busca, era eu e Deus. Eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi assim uma alegria, foi uma alegria que ela tá até hoje.
nunca mais saiu de mim. Eu queria chegar em casa e abraçar todo mundo. Parecia que eu nem estava pisando no chão. Parecia que eu estava flutuando. E foi o dia mais especial da minha vida. Aquele dia Deus me chamou de filha. Filha, eu estou aqui. É a melhor coisa que tem. Não existe outra coisa. Não existe nada melhor do que receber o Espírito Santo. Hoje eu tenho a alegria de cuidar da minha família, da minha casa, do meu marido. E o meu marido também foi transformado. Ele é um homem de Deus. E eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. No meu casamento, na minha família. E nós temos uma vida bem-sucedida. Não tenho mais necessidade de tomar nem remédio para dor de cabeça. Eu durmo bem. Hoje nós estamos em paz. Hoje nós temos casa, carro, viajamos, vivemos muito bem, mas nada se compara ao bem que eu recebi. É incomparável, tudo isso é incomparável ao Espírito Santo, que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Nós vamos começar o nosso jejum a partir desta quinta-feira, hoje, quinta-feira, você que acompanha esse programa, à meia-noite, eu vou entrar em jejum, em oração. Nós, com a nossa equipe de fé, nós estaremos em jejum com 33 obreiros. Esse corredor que você vê aqui agora, que você acompanha, quando você passar por esse corredor, pelo caminho santo, está escrito aí, acompanhe esse versículo em tela cheia. Há um caminho santo, conforme você lê agora no texto. Por esse caminho, o mal não passará. Olha aqui para mim. Você vai passar por esse caminho, mas o mal que está na sua vida, a doença, o sofrimento, os vícios, não vão passar. Eu faço um desafio com você. Estaria atendendo antes e após as reuniões. Quando você sair dessa reunião, você vai sair com uma nova vida. Do contrário, não precisa mais voltar. Tá certo? É um desafio que eu faço junto com você. Vamos então ao intervalo que fala do que vai estar acontecendo nesta sexta-feira e o momento da nossa reunião. Banho do Descarrego. Um propósito pelo qual até aqui Deus operou poderosamente. Mas agora, algo mais forte está para acontecer. E desta vez, para toda a sua família. Na cruz, Jesus nos deu a vitória, consumando-a através de seu sangue derramado. E para que seja também consumada, não somente a sua vitória, mas também a de toda a sua família, durante 5 sextas-feiras, em preparação ao maior evento pelas famílias de 2026. Família ao pé da cruz. Você receberá o elemento que representa o sangue do Cordeiro. E, em concordância, determinaremos a resposta divina sobre a sua vida. 5 banhos, representando o nome de Jesus. 5 banhos para uma transformação total e completa. Participe das 5 sextas-feiras, representando o nome de Jesus, onde realizaremos o banho de limpeza espiritual, utilizando o elemento que simboliza o sangue de Jesus. A partir desta sexta-feira, 27 de fevereiro, às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, ao meio-dia, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Você vai acompanhar agora o que vai acontecer no dia 3 de abril. Feriado Santo, Semana Santa, a data mais importante do ano de 2026. Não haverá outra sexta-feira como essa. Pastor Caio, essa pessoa que
deseja a salvação da família, transformação para a sua casa, nessa sexta-feira ela pode estar conosco em um dos horários que aparecem aí no vídeo, ou até mesmo se preparar para participar dessa vigília que acontece ao meio-dia. Isso mesmo, pastor Edilson, essa pessoa tem que aproveitar agora essa chance, essa oportunidade, meu amigo, minha amiga, que você está tendo, de olhar para essa reunião que teremos nesta sexta-feira como a oportunidade para você mudar de vida, a oportunidade para você vencer os problemas que têm se levantado contra você, problemas na saúde, problemas na área familiar, na área econômica, ou até mesmo problemas espirituais. Você percebe que há a existência de um mal. Os horários, como o pastor falou, está aí no seu televisor. Basta você ver ao poder de Deus se manifestar na sua vida, como tem se manifestado na vida de muita gente. Então nós esperamos você nessa sexta-feira, principalmente na vigília poderosa do meio-dia, aqui na nossa Igreja Universal do Reino de Deus. Ela aparece aí agora imagens da nossa Catedral da Fé. Ela fica localizada na rua Padre Chagas, 3536, no centro da cidade de Guarapuava. Você não pode ficar de fora. Traga o seu álbum nessa sexta-feira, traga a peça de roupa. Na oportunidade estaremos realizando uma unção com óleo. Chegamos ao final do nosso programa. Eu queria fazer uma oração com você e unir a nossa fé juntamente com o pastor Alexandre Amaro. Vamos então a uma vinheta e logo após essa vinheta, o momento da oração em seu favor e da sua família. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água, una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento de oração, nós pedimos por todos que estão aflitos, doentes, essa pessoa que se encontra num hospital, num leito de dor, numa clínica. Meu Deus, esta pessoa que se encontra passando por momentos de aflição, dor, ela precisa, meu Deus, que o Senhor venha agir em sua vida. Quantos são aqueles que estão doentes, meu Pai? Quantos são aqueles que estão passando por momentos de aflição, agora internados, prestes a fazer uma cirurgia? Move a Tua mão sobre a vida destas pessoas, meu Pai. Seja com elas neste momento. Toca naqueles que estão debilitados, aflitos, amargurados. Essa pessoa que tem um caroço no seu corpo, um tumor, essa que foi desenganada pela medicina. O Senhor é quem dá a última palavra, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Então faça na vida desta pessoa uma obra libertadora, cura o doente. O Senhor disse, meu Pai, que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado nos céus. Eu ligo com esta pessoa a cura, a libertação dela deste mal. Este que ora conosco num leito de dor, num hospital, toca nesta pessoa e que esta água seja um santo remédio para livrá-la de todos os males. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água e receba a cura através da fé. Graças a Deus, amigo, amiga, seja livre deste mal. Ele é o Senhor que te sara, que cura, que arranca as enfermidades. Seja livre, porque assim está determinado na sua vida. Deus abençoe a todos com muita paz e saúde acima de tudo. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Estaremos de volta amanhã nessa emissora, nesse horário, realizando uma oração em seu favor e determinando que para a sua vida tem jeito. Forte abraço e até lá.